Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos começar do básico no AutoCAD, um dos softwares mais usados por arquitetos, engenheiros e designers. Se você está dando os primeiros passos no AutoCAD, esse vídeo foi feito para você. Então acompanhe aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas mais básicas do CAD e vamos seguindo juntos, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, peço para que você deixe nos comentários, como também alguma sugestão de vídeo ou de comando que você precisa entender melhor, de repente, o que seria interessante na sua visão de ser tratado aqui, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é se habituar um pouco com essa carinha que o AutoCAD tem. Parece um pouco assustador, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito dele, tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma recomendação muito importante. Sempre utilize o AutoCAD em inglês. Por que isso? Professora, eu não sei nada de inglês ou o meu inglês é bem fraco. Não tem problema. Normalmente, empresas, escritórios utilizam o AutoCAD em inglês. Então, se você aprende o AutoCAD em português e depois você vai procurar os comandos em inglês, você pode encontrar uma certa dificuldade, porque o nome dos comandos são completamente diferentes, tá? Então, aviso dado, vamos lá. A gente tem aqui primeiro a janela do Draw, que é desenho. Então, todas as ferramentas que são referentes a desenho, a gente vai encontrar neste canto superior esquerdo, tá? Aí a gente tem logo do lado Modify. São ferramentas de modificação. Significa o quê? Eu desenhei, agora eu vou modificar, certo? Então, tudo que eu precisar para modificar as formas que eu estou desenhando, eu vou encontrar nessa parte Modify, tá certo? Logo depois tem a Annotation. Annotation é tudo que tem a ver com cotas, textos, todo tipo de anotação que eu vou fazer no meu desenho técnico, tá? Em seguida, temos a janelinha aqui de Layers. E os layers, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo falando só disso, tá? São linhas, não sei se vocês já utilizaram Photoshop, quem já utilizou vai saber do que eu tô falando. São camadas que você coloca partes diferentes do seu desenho em cada camada. Isso ajuda a hora que você quer editar um grupo específico de coisas. Por exemplo, no CAD para projetos de arquitetura ou construção, paredes, esquadrias, na parte elétrica, componentes de um grupo específico. Então, tudo isso ficando em um só layer no seu desenho, você vai ter muito mais vantagens na hora de editar, tá? Então, ele fica bem aqui no centro, vocês vão ver, tem até umas janelinhas aqui, tá? É, logo depois, aqui no meu, eu tenho block, que são os blocos, né? Já vou explicar sobre isso também mais para frente. A gente tem propriedades. As propriedades são tudo que tem a ver com o desenho. Você fez uma linha. Essa linha vai ter propriedades. Vai ter propriedade de peso de linha, tipo de linha, o tamanho, tudo isso são propriedades. Então, você vai encontrar nessa janela as propriedades, tá bom? Aqui depois a gente tem algumas utilidades e aqui o clipboard, que é onde eu copio, recorto, colo. O que é interessante falar do AutoCAD é que você consegue mexer nele numa infinidade de formas, tá? Você consegue tanto ir até o lugar onde fica aquele comando, por exemplo, eu vou dar um move aqui. Eu posso digitar e ele vai aparecer para mim, certo? Eu posso também, ao invés de digitar o comando, ir até o lugar onde o move está e selecionar, beleza? Como ele tem essa infinidade de formas, cada um vai acabar trabalhando de um jeito diferente. E é legal isso porque você consegue ir adaptando ao jeito que você trabalha melhor, tá? Não tem uma só forma de fazer as coisas. Então, pode ser que mais para frente eu fale de algum tipo de comando ou ensine alguma coisa que vocês fazem de um jeito diferente. E não tem problema, tá tudo certo, tá bom? O AutoCAD tem mesmo essa é, dinamicidade, tá bom? Aqui embaixo, a gente vai encontrar essas três janelinhas: Model, Layout 1, Layout 2. Vocês podem ver que eu consigo adicionar outros layouts também, tá? Já apareceu o Layout 3 aqui para mim. E esse layout é onde eu gerencio as minhas folhas de trabalho, de projeto. É onde eu vou gerenciar o conteúdo que eu vou imprimir depois, tá? Ou salvar em PDF, enfim. Aqui no Model é onde eu vou trabalhar.
Então, a gente vai ter essa característica, essa carinha. É, vocês vão ter aqui embaixo também uma barra de botões, vários ícones. Dependendo da versão de AutoCAD que você estiver utilizando, ela pode estar mais deslocada aqui para o cantinho, mas os ícones vão ser os mesmos, tá bom? Aí eu tenho aqui algumas linhas de comando, e essas linhas de comando, elas também podem estar soltas assim. Pode ser o caso de vocês, que vocês estão aí encontrando uma linha de comando logo acima. Eu gosto de deixar ela, só segurar aqui com o mouse e trazer ela para baixo, eu gosto de deixar ela presa ali embaixo. Porque às vezes você está mexendo no seu projeto, você dá uma arrastada ali onde não devia e some com ela, tá? É bem comum. Então, eu gosto de deixar ela presa aqui bonitinha, você consegue ajustar a altura dela, dependendo do que você estiver fazendo, você consegue ver o histórico do que você fez ali, isso é legal. E você também consegue deixar ela numa altura menor e ir rolando ela com o scroll do mouse e o botãozinho do meio para ver tudo que você já fez, tá? É, a gente vai usar muito essa barra, chama barra de comandos. A gente vai usar bastante ela, porque tudo que você fizer, por exemplo, eu vou desenhar um retângulo aqui. Sem medida, nada, só coloquei ele aqui. Vocês vão perceber o que? Tudo que eu fiz até agora foi um movimento muito rápido, mas ficou tudo registrado aqui embaixo. A hora que você selecionar aqui e for passando o scroll do mouse, ele vai falando tudo que você já fez, tá? Ele fala, olha, eu dei o comando REC, que é retângulo, você seleciona o primeiro canto, ou te dá algumas opções, seleciona o outro canto, ou te dá outras opções. Então, tudo que você fizer de comando, essa barrinha vai estar falando ali o que você tem que fazer logo em seguida, tá? Às vezes a gente nem lembra dela, mas é muito importante sempre prestar atenção no que ela está pedindo para você fazer em seguida, porque aí você consegue ter uma ideia de qual é o seu próximo passo, tá? Às vezes a pessoa pergunta, já fiz isso, e agora? Tá tudo ali na barra. A barra tá falando o que você tem que fazer em seguida, no caso de um comando, tá bom? Uma coisa muito importante no CAD, e vou aproveitar esse vídeo que a gente está aqui apresentando ele, para deixar isso bem claro e vou falando também nos próximos vídeos. Sempre, sempre, sempre salvem o trabalho de vocês. Deixem o CAD ativado no salvamento automático, porque como ele é um programa que acaba ficando pesado em alguns computadores, ele utiliza muito o computador, ele pode acabar fechando e você perde o conteúdo que você estava trabalhando. Já aconteceu muito, todo mundo que faz aí arquitetura, engenharias, sabe do que eu estou falando. Se você não sabe, você é um sortudo e não espere que isso aconteça. Utilize o salvamento automático, ele realmente salva, tá? Vamos lá. Como eu utilizo o salvamento automático? Vocês vão ver aqui que no meu arquivo tem um Gzinho aqui. É porque eu utilizo o G-Star CAD, não tô fazendo publi, tá? Gosto bastante dele. Se vocês quiserem, posso falar mais sobre ele também. Só pedir aqui embaixo que eu falo, tá bom? Então vamos lá. Menu, opções. A hora que eu abro opções, aparece essa janela. O que a gente tem aqui? O AutoCAD, ele é completamente personalizável, tá? Então, vocês vão ver que tem várias opções. Depois eu posso entrar nisso com mais detalhes. Aqui, que importa pra gente. Eu tenho várias opções de salvamento de arquivo. Eu tô deixando aqui no 2018 do AutoCAD. Porque o que acontece? Alguns AutoCADs mais antigos não abrem arquivos mais novos. Então, por exemplo, você está lá no trabalho e no trabalho você tem um AutoCAD 2018. Você usa ele no trabalho. Se você tem um AutoCAD 2025 instalado no seu computador, você não vai conseguir abrir esse arquivo 2025 lá na sua máquina do trabalho, que é o AutoCAD 2018, a não ser que você salve em uma versão anterior, tá? Em uma versão mais antiga. Então, já de praxe, já de costume, eu deixo ele aqui ajustado para salvar em 2018. Porque às vezes você esquece de fazer isso. Eu preciso salvar. Esqueceu, acabou, não abre mesmo. Então, você deixa ele aqui já nas configurações padrão para abrir numa versão mais antiga. Evitar muito dor de cabeça, principalmente se você está na faculdade e acaba precisando utilizar mais computadores do que somente o seu, tá bom? Aqui, a gente tem o salvamento automático, e era dele que eu estava falando.
sempre deixem ativado o salvamento automático. Eu coloquei aqui 10 minutos de salvamento automático. Porque é um tempo que eu vou produzir uma quantidade ali pequena de material, não vou fazer muita coisa em 10 minutos. E se eu deixar em menos tempo, 5, por exemplo, toda vez que eu coloco toda vez que dá o tempo, toda vez que dá o tempo do salvamento automático, o computador dá uma carregadinha, porque ele está salvando. Então, se ficar a cada 5 minutos você vai perceber uma lentidão, porque ele vai estar ali fazendo o salvamento automático. Então, o que eu recomendo? Façam um teste, tá? Se vocês estiverem num nível bem iniciante, vocês não vão fazer muita coisa em 10 minutos. Tenta 20, de repente, tenta 15. Vai vendo o que fica melhor para você e para o seu computador, tá? Se você perceber que está carregando muito nesse salvamento automático, deixa com um tempo maior. Mas eu recomendo não passar de meia hora, tá bom? Professora, meu AutoCAD fechou, perdi tudo. Não perdeu, porque se ele estava salvando em salvamento automático, mesmo se você abriu um arquivo novo e não salvou ele em algum lugar específico, isso é errado, tá? Sempre, quando forem começar um trabalho, salvem o arquivo num lugar que vocês vão achar depois, tá bom? Mas enfim, mesmo que você tenha feito isso, aberto um arquivo, começado a mexer, esqueceu de salvar, vem aqui nessa pastinha que vai estar aqui mostrando. O meu está em AppData, Local, Temp, que são onde ficam os arquivos temporários, e você vai encontrar ele lá, tá bom? Isso também já salvou pra caramba. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo também nos comentários. Tem alguma sugestão de vídeo do que seria legal aprender no AutoCAD, algo que você tem dúvida, que você não consegue fazer, deixa aqui também, que a gente vai fazendo devagarzinho, tá bom? Muito obrigado, seja muito bem-vindo e até a próxima.